Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão USP. A FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, completa 60 anos em 2022. Certamente, essa última gestão foi uma das mais desafiadoras por conta da Covid-19. Inclusive, a faculdade teve uma atuação muito importante no enfrentamento da pandemia em Bauru e região. Estamos conectados aqui com o professor Carlos Ferreira dos Santos, diretor da faculdade nesses últimos 4 anos, para a gente falar um pouquinho da pandemia, da atuação na FOB, da FOB na pandemia e também um breve balanço da gestão do senhor nesses últimos 4 anos. Primeiramente, professor, muito obrigado por mais uma vez ter aceito o nosso convite. Obrigado, Vitor. Quero cumprimentar todos da TV USP, também os que assistem e que ouvem a TV USP, e parabenizá-los pelo trabalho, tão excelente que é feito, inclusive com tantos prêmios que vocês ganham. É um prazer falar com você novamente. Obrigado, professor. Bom, professor, para a gente falar da gestão do senhor, não tem como a gente não falar de Covid-19, né, professor? Praticamente metade da gestão foi marcada aí pela pandemia. Como foi enfrentar esse desafio, professor? Olha, Vitor, a pandemia, ela impôs muitos desafios à humanidade. E com a USP, com a FOB, não foi nada diferente. Este momento da pandemia, por si só, ele é histórico. Portanto, ele marcou as nossas vidas, independentemente do que as pessoas estejam fazendo. Ninguém vai se esquecer da pandemia. E eu entendo que a FOB, que é uma unidade de ensino pequena da USP, ela se agigantou em um momento de tanta dificuldade. A FOB se destacou porque desde o início da pandemia ela manteve aberto o setor de urgência odontológica, que é um setor de porta aberta para tratamento de pacientes que têm dor. No segundo momento, retomamos atendimentos na clínica de fonoaudiologia, que atende uma população prioritariamente idosa e, portanto, mais vulnerável à Covid-19. Nós, no início da pandemia, também promovemos treinamentos para mais de uma centena de profissionais da área da saúde, de Bauru e região, no Centro de Educação e Capacitação em Saúde, o SEX, por exemplo, sobre intubação, é um procedimento que passou a ser essencial para salvar a vida de muitos pacientes acometidos pelas formas mais graves da Covid. E a FOB foi uma das primeiras unidades da USP a retomar as atividades presenciais, obviamente seguindo todas as autorizações, determinações e recomendações e orientações da própria USP e dos órgãos sanitários. E o ano de 2021, Vitor, foi particularmente especial, porque eu digo que para a graduação e pós-graduação, ele foi 2 em 1. Por quê? Porque no período de janeiro a abril de 2021, nós realizamos a reposição das aulas práticas e em laboratórios e clínicas do ano de 2020, ano em que os alunos permaneceram em atividades remotas para os cursos de graduação em odontologia, fonoaudiologia e medicina. Isso exigiu um treinamento de docentes e servidores técnico-administrativos, de pós-graduandos, pós-doutorandos e dos próprios alunos de graduação. Exigiu muita organização, escalonamento, enfim. Então, foi um período muito intenso, não é? E realmente eu só tenho a agradecer a todos os docentes, servidores e estudantes envolvidos. E com essa união de forças, nós conseguimos conceder o grau aos formandos de odontologia e fonoaudiologia de 2020. Esses já estão no mercado de trabalho, ou continuam seus estudos na própria USP, alguns deles aqui na FOB e no HRAC. Em abril de 2021, começou oficialmente o ano letivo de 2021, seguindo o calendário de graduação da USP, e que terminou há pouco, em 7 de janeiro. Nesse período, os alunos de graduação da FOB também mantiveram suas aulas teóricas online, mas todas as atividades práticas foram presenciais em clínicas e laboratórios para a grande maioria dos estudantes de graduação. Só ficaram estritamente em atividades remotas os 3 primeiros anos, de odonto, fono e medicina, e também o 2º ano de fonoaudiologia. Acho que isso é legal destacar, né, professor? Todas as atividades elas foram mantidas como podiam, mas de maneira muito segura, né? O senhor está citando essas questões aí mais internas de graduação e tudo mais, mas a atuação da FOB ela extrapolou os muros da universidade na pandemia, né, professor?
gostaria de citar algum ponto que eu acho que é um dos pontos essenciais, que foi a testagem. Era um momento muito complicado, exigisse muitos testes da Covid-19 e a FOB se colocou, se credenciou para isso, né, professor? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho de testagem especificamente. Sim, Vitor, muito obrigado pela oportunidade. Não queremos receber nenhum tipo de elogio, mas, de fato, a FOB teve um trunfo, né, nas suas mãos de ter o laboratório de farmacologia que lutou, né, para se credenciar, se habilitar pelo Instituto Adolfo Lutz e se juntar a uma rede de laboratórios que fizeram a testagem molecular para a Covid-19. O que nós aprendemos da pandemia é que, se nós não temos o diagnóstico, nós não temos como fazer nenhum tipo de planejamento. O diagnóstico ele é muito importante por vários motivos, mas principalmente para isolar aquelas pessoas que estão positivas e também, obviamente, para nortear o tratamento da equipe médica. Então, isso é muito importante. Nós nos oferecemos, não é, para fazer essa testagem muito no início da pandemia, ainda em março de 2020, quando havia raros laboratórios, não é, no Brasil que faziam esse tipo de testagem. A USP iniciou um trabalho, formou a RUDIC, a Rede USP, o diagnóstico da Covid, fez um levantamento inicial de quais laboratórios poderiam oferecer tanto equipamentos quanto material humano. Conseguimos nos habilitar nessa rede, depois passamos por prova do Instituto Adolfo Lutz e iniciamos o trabalho de testagem. No início, com muita luta, fizemos campanha para doação, houve pessoas físicas, pessoas jurídicas, anônimas ou que quiseram se identificar e que fizeram doações em quantias importantes, muito significativas, doaram para a nossa fundação de apoio, a Fundeu, Fundação Barueri de Estudos Odontológicos, que fez uma compra inicial de insumos. Também conseguimos concorrer em editais da Justiça Federal, conseguimos também verbas para comprar insumos no começo, e a partir de junho de 2020, o Instituto Butantan passou a fornecer todos os insumos necessários para a testagem. E de abril de 2000 a dezembro de 2021, Vitor, nós analisamos 100.386 amostras de Bauru e região. É um trabalho de extensão e assistência à população sem precedentes na história da FOB, e que só foi possível graças a um trabalho hercúleo de uma pequena equipe que eu liderei. Eu estive na bancada, fazendo parte do processo, ajudando toda a equipe, treinando a equipe, e é óbvio que eu preciso fazer todas as reverências, não é, a essa pequena equipe, em respeito e agradecimento à dedicação que elas tiveram. Foram poucos servidores técnicos, administrativos, alunos de pós-graduação, pós-doutorandos, e também 3 alunos de graduação, que foram bolsistas da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, um da odontologia, um da fonoaudiologia e um da medicina. E também destacar que nós pudemos testar nossa comunidade, né? Nós testamos e retestamos alunos, servidores e também os pacientes cirúrgicos do HRAC, o que aumentou a segurança para a equipe do hospital. Então, foi um momento muito importante e que realmente norteou, que balizou muitas das nossas tomadas de decisão, Vitor. Professor, outro tema que não dá para a gente deixar de falar, apesar de não ter tanta ligação com a FOB, ser mais ligado ao HRAC, ao Centrinho, é sobre o HC. HC, Hospital das Clínicas, Hospital de Campanha, né? Ele começou a funcionar durante a pandemia como hospital de campanha, né, professor? Está funcionando assim hoje, mas há uma grande expectativa para quando ele vai abrir como Hospital das Clínicas. A gestão do senhor aí trabalhou em todas essas tratativas, parece que agora finalmente as coisas avançaram. Professor, como está essa questão? Qual que é a previsão aí que o governo do estado, não é mais com a USP, né? O governo do estado deu essa última previsão. Como que está essa questão, professor, que a sociedade quer saber sobre isso, né? Sim, Vitor. No dia 29 de dezembro de 2021, foi assinado o acordo de cooperação técnica entre a USP e a Secretaria de Estado da Saúde. Certo. Foi uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. O extrato desse acordo foi publicado no Diário Oficial no dia 5 de janeiro de 2022. O senhor participou lá em São Paulo, né, professor? Estive presente
a convite do professor Varran, que foi quem assinou pela Universidade de São Paulo, o nosso então magnífico reitor. Agora, nós tivemos, no dia 27 de janeiro, a publicação pela Secretaria de Estado da Saúde do chamamento público para a seleção da organização social que fará a administração do Hospital das Clínicas. Então, temos todo um cronograma que tem sido respeitado e liderado agora pela Secretaria de Estado da Saúde, já que o Hospital das Clínicas de Bauru pertence à Secretaria de Estado da Saúde. A utilização do hospital, do prédio, como hospital de campanha também foi muito essencial, né, professor? Era um momento que faltavam leitos, a gente estava até acompanhando pela imprensa, muitas pessoas morrendo à espera de leito, e o hospital, o HC, né, como hospital de campanha, ele passou a oferecer tanto leitos de UTI quanto leitos clínicos de enfermaria, então foi uma atuação também muito fundamental, mesmo como apenas, entre aspas, um hospital de campanha, né, professor? Exatamente, Vitor, e nesse momento foi muito importante a mão que a USP estendeu para a população e para a Secretaria de Estado da Saúde, já que ela ainda era a proprietária do prédio. Então, a reitoria da USP autorizou oficialmente o uso daquele espaço para o hospital de campanha. Então, a USP realmente honrou, né, o seu compromisso de ajudar a sociedade nesse momento tão doloroso pelo qual nós passamos. Professor, agora saindo um pouquinho de pandemia, vamos falar um pouco da medicina. O senhor pegou aí, a gestão do senhor pegou a medicina começando, houve algumas turbulências que a gente acompanhou durante esses 4 anos. Como que o senhor entrega essa medicina, professor? Um curso consolidado atualmente? Sim, Vitor, essa também é uma das grandes alegrias, não é, do mandato. Recebemos o curso na sua primeira semana de aula, e tivemos que fazer todo um trabalho de estruturação, e fico muito feliz porque recentemente nós encaminhamos ao Conselho Estadual de Educação a documentação completa para o reconhecimento do curso, já que a primeira turma se forma em 2023. Os alunos da primeira turma já iniciarão o internato brevemente, nós assinamos todos os convênios, celebramos todos os convênios para que eles frequentem os hospitais da rede pública de Bauru. E, portanto, estamos muito felizes com essa força, né, com essa união que foi demonstrada, e óbvio que eu preciso agradecer a todo o corpo docente, aos próprios estudantes e todos os envolvidos. Mas, sim, é um curso que já está totalmente estruturado, é um curso que tem uma procura muito alta, ele é sempre o segundo ou terceiro mais procurado na FUVEST, também no Enem é muito concorrido, Enem Sisu, o que nos deixa muito felizes e sabemos que estamos no caminho certo e vamos entregar, então, um curso totalmente estruturado. Nesse período da gestão do senhor, a FOB também teve algumas conquistas bastante importantes na área da internacionalização, professor. Até a gente conversou com o senhor, se eu não me engano, ano passado, o senhor citou algumas dessas conquistas. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse avanço da faculdade nesses últimos 4 anos na internacionalização. Muito bem, Vitor. O que norteia a internacionalização da FOB é principalmente a pesquisa. Os projetos de pesquisa em colaboração com colegas do exterior, com laboratórios do exterior, é o que realmente nos motiva para manter as nossas atividades de internacionalização. E houve destaques, não é, na gestão, realmente, e que nos alegram demais. Eu citaria os 2 primeiros doutorados em cotutela, ou seja, aquele duplo reconhecimento, tanto pela FOB quanto por uma instituição internacional. Nós tivemos com a Universidade de Groningen, na Holanda, a aluna Thaís Pereira, e outro com a Universidade do Porto, a aluna Thaís Garbieri. Outro destaque também foi o doutorado interinstitucional, o DINTER, com a Universidade Lúrio, de Moçambique. Então, estamos aí ligados com nossos irmãos da África, e nós temos 4 docentes daquela instituição que são alunos de doutorado regularmente matriculados aqui na FOB. E outro grande orgulho foi que a revista, o Journal of Applied Oral Science, que é uma publicação genuinamente da FOB, mas não com artigos exclusivamente da FOB, ela publica artigos de autores do mundo inteiro. A revista registrou seu maior índice
na base de dados internacional mais prestigiada, que é o Journal Citation Reports, o que a consolida como uma das revistas mais importantes, internacionalmente falando, na área da pesquisa odontológica e áreas correlatas. Então, são feitos de internacionalização que realmente falam por si só, né, e mostram essa pujança de todo um grupo que trabalha muito forte e que leva muito a sério a internacionalização, sempre, como eu disse, norteado principalmente por atividades de pesquisa. Professor, na gestão do senhor não foi só de coisas boas, né? A gente teve uma grande perda no ano passado, 2021, né? O professor Guilherme Jansson, o seu vice-diretor, professor muito tradicional aqui da casa. Como foi isso para o senhor? Como isso impactou na gestão do senhor, professor? Olha, Vitor, os impactos eles foram tanto institucionais quanto pessoais, né? As questões pessoais, elas vão sendo superadas conforme o tempo passa, e institucionalmente nós tivemos alguns desafios. O professor Guilherme era o meu superintendente substituto no HRAC. Imediatamente eu nomeei a doutora Cleide Carrara para ocupar, e que me ajuda muito. E na FOB nós tivemos que passar por um processo de eleição, né, para a vice-diretoria, seguindo o Estatuto da Universidade de São Paulo. A professora Marília, ela seria a vice-diretora na chapa com o professor Guilherme, eles se candidatariam, eles já tinham começado a escrever o plano de gestão juntos, e ela foi eleita a nossa vice-diretora e posteriormente aceitou o desafio de se candidatar à diretora. E fizemos uma conversa com os colegas, com o grupo, e neste momento eu me dispus, então, a continuar ajudando, assumindo a vice-diretoria. Algo que eu, obviamente, não havia planejado, mas que, no momento, entendemos que seria uma boa solução, e estamos aí, não é? Eleitos e nomeados, diretora, professora Maria Busalaf e eu, vice-diretor, a partir de 10 de março de 2022. E é óbvio que eu já disse em público, e também tenho essa oportunidade agora de falar nessa entrevista, eu já estive no papel de vice-diretor, e eu sei bem qual é o papel do vice-diretor, e já dei todas as garantias à professora Marília, à nossa comunidade, de que respeitarei absolutamente a hierarquia. Professor, lá em 2018, quando a gente entrevistou o senhor logo após a eleição, a gente conversava sobre isso, né? Sobre essa questão de ter essa continuidade, né? Sempre do vice assumir a diretoria na próxima gestão. Foi assim com o senhor, foi assim com a professora Maria Aparecida. E o senhor citou uma frase que na época me marcou bastante. O senhor falou continuidade sem continuismo. De certa forma, agora a continuidade, de certa forma, foi quebrada, né, professor? Que conselho que o senhor daria para a professora Marília e para a sucessora do senhor nesses próximos 4 anos? A professora Marília, ela é muito determinada e muito dedicada. E ela tem uma qualidade que, na minha opinião, na minha modesta opinião, ela é absolutamente necessária para quem vai ocupar o lugar, né, no qual estou sentado agora. Coragem. Ela mantém a coragem que ela tem, porque em alguns momentos o diretor, ele toma decisões solitárias. Ainda que ele tenha um vice-diretor, uma vice-diretora absolutamente alinhado, companheiro, mas há decisões que cabem somente ao diretor. E haverá decisões que caberão somente à professora Marília. Então, o meu conselho a ela é que ela se mantenha como essa pessoa corajosa que ela é e sempre mostrou ao longo da sua trajetória de mais de 30 anos aqui na FOB. Professor, eu acho que é isso. Nosso tempo é curto, não dá para abordar tudo, né? São 4 anos, né? Mas eu queria, em meu nome, agradecer pela TV aí, pelo todo o apoio que o senhor sempre deu para a TV e parabenizar o senhor por esses 4 anos e desejar boa sorte aí nessa nova empreitada aí como vice, também lá no Centrinho, né, professor? Agora como superintendente também. Queria desejar boa sorte para o senhor e agradecer por todo o apoio de sempre. Eu que agradeço, Vitor. Sim, será uma experiência interessante voltar a ser vice-diretor
E no Centrinho aguardamos a decisão ainda do professor Carlotti em relação à nomeação, encaminhamos uma lista tríplice em dezembro e aguardamos a decisão dele, mas de qualquer forma, ainda como presidente do Conselho Deliberativo até 9 de março, ou depois vice-presidente do Conselho Deliberativo a partir de 10 de março, continuaremos ligados ao hospital. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado, Vitor. O Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.